Seu Livo, gostaria de fazer uma pergunta agora para você como profissional. A primeira lei ali do trabalho, se eu estiver falando bobagem, o nosso professor aqui nos ajuda, 3.214 de 1978, né? O ano que eu nasci. Em 79 você fez o curso, em Sim. 80 você começou Já comecei a trabalhar. Então você começou lá no começo dos anos 80 e está ativo até hoje. Sim. Como que é ver toda essa transformação de tecnologia? Nós temos o Ciclope ali do Edmar, que tem hoje tudo numa plataforma. Antigamente você falaste para nós que tinha que ser na prancheta, o mimeógrafo mandava uma cartinha para o Fundo Centro. E você acompanhou todo esse processo, toda essa mudança. É uma grata satisfação ver todas essas mudanças, né? E você é a inspiração para os mais velhos, para os novos. Como que você se sente estando ativo com a idade do senhor e tá ali inspirando? Como que é essa sensação de estar na segurança há tantos anos? Passado em Tequinhal, todas as empresas que tu assessorou. Conta para nós um pouquinho desse sentimento que o senhor sente ali. Bom, isso é um grande, para mim é um grande prazer, porque assim, eu diria assim, que se tivesse que começar de novo, eu queria começar na segurança de novo. Eu queria começar. Eu me apaixonei naquela época, e tanto é que eu não larguei isso. Porque naquela época, se você conseguisse alguma coisa, era uma vitória, né? Então, pensa bem, cartazes, eu tinha que mandar vir de São Paulo. Não tinha cartazes aqui. Ou eu conseguia produzir, mas não tinha tempo de produzir isso. Material para distribuir, bater numa matriz, a máquina, não podia errar, passar no mimeógrafo e distribuir. Distribuir para os trabalhadores. Para os trabalhadores. Fazer a CIPAT, eu já comecei no primeiro ano que estava na Tecnal, a gente organizou uma CIPAT. Material, tá? O SESI me emprestava, eu tinha que um ano antes reservar uma máquina para passar filme. Não era slide, era filme. Aquela máquina que vinha o rolo de filme. Aí eu reservava o rolo de filme para o SESI. Aí pegava a máquina emprestada para o pessoal aí em Erechim. E eram conteúdos específicos sobre segurança sobre segurança do trabalho. Então, o SESI que tinha. Então, eu reservava, eu nunca esqueço, em 80 nós passamos aquele filme do Grupo Joelma, de São Paulo. Sim. O pessoal ficava assustado. Mas em filme, não era em vídeo, era em filme. E você fazia isso naquela época. Só para você ter uma ideia como é que era a coisa. Então, não era de hoje, vamos programar para o mês que vem. Não, era para o ano que vem. A gente tinha que programar, porque você não tinha recursos, né? E aí você trabalhava. Mas, e assim, a adesão da plateia para o filme, como é que era? Sim, eram os funcionários, eles ficavam assim, se caía uma pena no chão, ela fazia barulho, porque ficava todo mundo... E tinha outros filmes também que a gente programava, né? E assim, eu vejo isto com orgulho, porque a gente batalhou, sofreu, viajava de noite para trabalhar de dia, porque não tinha muitos recursos, né? Mas eu queria aprender. Então, quanto mais eu adentrava em empresas que que trabalhavam com segurança, eu ia aprender. E eu aprendia, eu pegava tudo, o que eu conseguia, e eu era bastante curioso, enfiado, né? E chegava lá e fazia amizade com o pessoal da segurança, aí eles me levavam e foi assim que eu aprendi mais, que aprender na prática, porque... Eu acho que o seu Olivo não enfrentou o problema que a grande maioria dos técnicos que enfrentou, de quase ser apedrejado dentro das empresas por implantar normas ou falar sobre... Não, mas também, viu? Mas também, sim, também isso. O pessoal... Mas eu tentava convencer eles, né, que não era... que isso era para o bem de todos e tal, que naquela época dava muitos acidentes, e eu tive a infelicidade de presenciar muitos acidentes, e a parte mais ruim mesmo que era
não era o você presenciar o acidente, é você ir lá na casa do acidentado avisar. E quem que tocava de ir? O técnico de segurança. Você vai lá avisar. Isso era a parte mais braba que eu tinha que enfrentar isso. E tive que ir várias vezes.